quando a proposta é feita sobre qual o governo no Brasil que deu certo, ou se esse governo que aí vai dar certo, olha, ninguém comenta, ninguém se expressa sem ter as mãos, em primeiro lugar, a história. Porque a história, ela é a mãe de todas as matérias. Heródoto disse coisa semelhante. Entretanto, a alma da história é a poesia e é a literatura. Daí vem esse nosso objetivo inicial, porque são por volta de 120 vencedores do Prêmio Nobel, em lançar o comentário a respeito de 60 deles, que são os que mais me encantam, e inclusive trazendo à superfície todas as nossas necessidades. Porque os senhores vejam só, os congressos ou as doutrinas que foram impostas ao nosso país e aos continentes vítimas do colonialismo, ou seja, a América Latina e a África, outros também, nasceram ou tiveram o seu início ali naquele congresso de 1877 em Berlim. E por outro lado, anteriormente, naquela doutrina de Monroe, que é a América para os americanos. Assim sendo, assim proposta, esses dois itens, alguém pode me perguntar o que é que foi decidido nesses congressos. Olha, nesse congresso ou nessa doutrina, foi decidido que neste mundo alguns têm o direito de roubar o cavalo e outros não têm o direito de olhar para o rabo do cavalo. E o mundo foi dividido, o mundo foi partilhado para as potências europeias ali na África, estamos só dizendo de África e América Latina, e uma colônia imensa da Subamérica à América Latina. E a reação literária a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação, nasceu por parte de tantos e tantos doutrinadores, escritores. O Brasil, não há de ser um bom brasileiro se não se conhecer o Edmar Morel, que escreveu a Amazônia Saqueada, ali traçando os passos de como os minérios brasileiros, até hoje, são levados para o exterior para bancar o progresso de outros povos. Ou seja, se houve o milagre japonês, se ocorreu o milagre europeu, alemão em específico, foi por causa do minério brasileiro. Olha, a Inglaterra não bombardearia Berlim se não tivesse morrido milhares de brasileiros, soldados da borracha, ali no Acre, ali no Amazonas. E essa história do norte do Brasil, desconhecida, deveria ser matéria obrigatória nas escolas primárias. De como o Amapá não se transformou em colônia francesa, de como a conquista do Acre, com o Galvez, com Plácido de Castro, deram grandeza ao povo brasileiro. Dali surgindo, mais recentemente, a Fordlândia, onde os americanos vieram, saquearam e foram embora. A mesma coisa, o projeto do Ludwig, o projeto Jari, que também saqueou a Amazônia e foi embora. Enfim, se fosse eu presidente da República, faria ao redor da Amazônia um muro maior do que, uma muralha maior do que a muralha da China. E estrangeiro que ali fosse preso seria mandado embora. Americano, de preferência, fuzilado sumariamente. E a literatura nobelística e não nobelística reagiu contra essa miséria. Grande exemplo é Miguel Ángel Astúrias, no El Presidente, e também no Papa Verde, e também no Vento Forte, e também nos seus contos. Existe um conto, que não me recordo o nome, onde a capital da Guatemala, que é o país da
que é o país do Astúrias, estava sendo bombardeado e a população daquela pequena cidade, daquele pequeno país, disse: nossa, eles estão nos bombardeando com aviões da Segunda Guerra Mundial. Fazia 10 anos que a guerra havia acabado. Tudo isso para que se levasse dali as bananas, ou seja, para montar ali uma república bananeira a favor dos Estados Unidos. E para isso derrubaram o Arbenz, em outro canto derrubaram o Bosch, em outros cantos também deram o golpe para manifestação de força da potência que manda, os Estados Unidos, ou as potências que mandam, no caso, os países europeus. O que ocorreu aqui no Brasil, nessa região, foi bem lastreado, foi bem mostrado por esse Edmar Morel e também pelo Vargas Llosa, escritor peruano, deixando claro que aquelas aberrações ocorridas no Congo, que o mundo inteiro conhece, também ocorreram em território brasileiro. Talvez aqui tenha faltado um Casem, tenha faltado um Edmund Morel para poder explicar os fatos que contornaram todas essas desgraças. E o Brasil não é rico no rol das nações, mas, entretanto, é o país mais rico do mundo em qualquer tipo de minério. Se os senhores pegarem o manganês, se vocês pegarem o ferro, se os senhores pegarem a bauxita, se os senhores pegarem o ouro, se vocês pegarem o petróleo, entra na internet e vejam que em qualquer um dos rankings o Brasil está entre os 10, entre os 5, entre os 3. Entretanto, o Brasil não lastreia a sua moeda na sua riqueza e não penhora o trabalho dos seus trabalhadores visando a fabricação da sua moeda. E por isso que governo nenhum vai dar certo. Existe uma passagem do Joseph Conrad no Nostromo, onde ele diz que não adianta falar em honradez, não adianta falar em progresso, não adianta falar em grandeza em uma colônia. E o Brasil é uma colônia. Ora sob o mando dos florianistas, ora sob o mando daqueles fazendeiros da República Velha, ora sob o mando do Império ou dos getulistas, ora sob o mando do tacão militar, ora sob o mando desse bando de idiotas que tomou conta do Brasil nos últimos 20 anos. Portanto, o Brasil, ao não penhorar o trabalho do seu povo, ao não capitalizar a riqueza da nação, visando formar a sua moeda, não conhece o que é progresso. A China vai crescer 10, 20% esse ano. Os Estados Unidos, coisa menor, mas semelhante. E o Brasil, em 5, 6, 10 anos, não cresce mais do que 1 ou 2%. A dor desse povo foi narrada, as dores desse povo, desses povos, foram narradas pela Gabriela Mistral, que ganhou o Prêmio Nobel, chilena, e pelo Pablo Neruda, que ganhou também o Prêmio Nobel, e também chileno, e pelo Gabriel Garcia Marques, que mostrou que nesses cantos de mundo, o tempo não passa. Todos esses que eu citei, de origem estrangeira, latino-americana, têm os seus devidos correspondentes brasileiros. José Lins do Rego escreveu também sobre o sofrimento do povo brasileiro. Todo brasileiro deveria ler A Usina, do José Lins do Rego. O José Américo de Almeida, nordestino, também fabuloso escritor das nossas dores, e em específico Graciliano Ramos, que criou, penso eu, ele, aquele personagem, o Baleia, o cachorro, que era um dos raros sobreviventes da fome produzida nesse país. Como pode ter fome a terra de Canaã? Portanto, volto ao início da nossa conferência, aonde os tratados internacionais que nos foram impostos podem ser traduzidos da seguinte forma: para alguns povos é permitido roubar o cavalo, a cavalariça toda. Para outros povos não é permitido que se olhe o rabo do cavalo, dos cavalos. E é nessa situação que o Brasil se encontra.
e não encontrará resultado de progresso enquanto não encontrar a sua independência, enquanto continuar marejando, rastejando e implorando por um pedaço de papel que eles fazem no fundo do quintal dos Estados Unidos. Esclareça-se que Luiz da Cunha, ministro da Dona Maria Louca, disse que Portugal precisava do Brasil, mas que o Brasil não precisava de Portugal. Confiantemente, do fundo do meu coração e com todo o conhecimento que possa ter adquirido durante toda a minha vida, explano que o Brasil não precisa do mundo, mas o mundo precisa do Brasil. Seja ele o nióbio, seja ele o ferro, seja ela a água, ou seja, o que bem entender. Quem sabe um dia aparecerá novas gerações, outras gerações, que vão tomar de volta tudo o que nos roubaram. Muito obrigado.